Nós vamos dar continuidade aos nossos temas de domingo. Hoje é o nosso quarto tema. Nós vamos falar sobre a ira. É um sentimento que atrapalha muita gente, né? Temos muitas dificuldades como seres humanos, mas é um sentimento que precisa ser trabalhado, e nós vamos trabalhar isso hoje aqui, através da palavra de Deus, para ver como que o Senhor fala ao nosso coração, como é que nós podemos realmente resolver esse problema, esse drama que enfrenta a humanidade. Sejam todos bem-vindos, vocês aqui na igreja, você que está nos acompanhando pelo YouTube, que a graça do Senhor nos acompanhe. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E ao você encontrar o texto, nós vamos pedir a orientação de Deus para que nós possamos entender, compreender e pôr em prática em nossas vidas, ok? Achou? Ao você encontrar, nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos primeiro orar a Deus, buscar sabedoria do Senhor, para que Ele possa falar ao nosso coração, que é importante Deus agir quando nós estudamos a palavra dEle, né? Deus fala ao nosso coração e nós então compreendemos a palavra do Senhor. Ok, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela salvação que nós temos em Jesus, pelo dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui adorando o Senhor na tua casa. Ser propício a nós, ó Deus, nesse momento, falando ao nosso coração, dando para cada um de nós entendimento, compreensão da tua palavra e nos ajudando, ó Deus, para que possamos a cada dia vencer os defeitos de nossas vidas como seres humanos pecadores e a cada dia sermos cheios do teu Espírito Santo. Usa-nos, abençoa-nos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Efésios capítulo 4, o verso 31 e o verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você se considera uma pessoa nervosa? Se considera uma pessoa irritada? Você já tentou controlar esse sentimento e você descobriu no final de todas as coisas que ele é mais forte do que você não consegue controlá-lo? Seria possível mudar a natureza de um ser humano nesta questão? Será que tem como mudar isso? Será que tem como passar de uma natureza nervosa, irada, para uma natureza mais dócil, mais tranquila? Esse tema é importante e nós temos que entender o que a palavra de Deus fala sobre isso e como nós somos orientados, de acordo com a palavra de Deus, para mudar essa estrutura que nós temos de um sentimento que é prejudicial à nossa vida e em vários aspectos. A ira, ela é a mais perigosa de todas as emoções. Sabe por quê? Porque a ira fere as pessoas que estão ao nosso redor, fere as pessoas que amamos, mas ela também age como um bumerangue. Você pensa que está jogando para lá, ela acaba voltando sobre você. Ela é destrutiva, ela machuca todos, inclusive a pessoa que está irada. Nós podemos até em algum momento colocar na nossa cabeça que a indignação que nós estamos sentindo, ela é justificada. E até parece que quando eu dou lado à ira, ao meu nervosismo, à raiva, parece que faz justiça aquilo que fizeram contra mim, e eu fico então me sentindo seguro. Mas no entanto, queridos, se a amargura perdurar, se esse sentimento de ira perdurar, ele se torna destrutivo, ele avança, tanto para os nossos entes queridos, como para nós mesmos. O que é ira? Há uma definição de ira, que eu encontrei aqui, que diz assim: ira é um forte sentimento de descontentamento, hostilidade ou indignação, como resultado de ameaça real ou imaginária, um insulto, frustração ou injustiça para com nós mesmos ou outras pessoas que são importantes para nós. Veja, nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, verso 31 e o verso 32, Paulo nos aconselhando a deixar os sentimentos de ira, os sentimentos de amargura, de cólera, e substituir esses sentimentos ruins pelo sentimento gentil, pelo sentimento perdoador, pelo sentimento carinhoso. Percebe? Não é só uma questão de você abandonar, é uma substituição.
Quando se fala em Provérbios, no capítulo 22, verso 24 a 25, o sábio Salomão, ele nos diz que a ira é contagiosa, e ali ele nos orienta para não nos associarmos com pessoas iradas. É assim que é passado de uma geração para outra os costumes errados que nós vivemos. Então, o conselho de Salomão é que você não se una, não faça parceria com pessoas iradas. Agora, o que me intriga mesmo, queridos, é o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 4, verso 26, eu vou ler para vocês. Efésios 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Aqui eu fico pensando, será que isso é possível? Porque na maioria das vezes, na hora da ira, na hora da cólera, na hora da raiva, você perde o controle das emoções, você não consegue segurar. E claro, quando você não consegue segurar, quando você não consegue controlar, o pecado jaz à porta e você acaba cometendo o delito. Mas Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Será que tem algum tipo de ira que não nos leva ao pecado? Será que é possível a gente irar e não pecar? Bom, se Paulo escreveu irai-vos e não pequeis, é porque significa que realmente existe uma ira que não é pecado. E você vai encontrar na Bíblia diversos textos falando sobre a ira de Deus. E Deus não peca, mas ira. Às vezes é meio confuso para a gente, assim, como seres humanos, identificar o que significa isso e entender o que significa isso. Veja, uma ira, ela é boa, ela é legítima quando ela é controlada, quando ela é justificada e quando ela é altruísta. É outra palavra complicada para ira. O altruísmo geralmente é feito você se doando para alguém, você fazendo alguém feliz, você ajudando sem esperar nada em troca. Aí nós perguntamos assim, mas puxa, como é que eu sei que a ira que eu estou sentindo, ela é pecaminosa ou não? Qual é o parâmetro que eu tenho para medir uma ira, se ela é pecaminosa ou não? Sabe, você precisa fazer algumas perguntas para você nesse momento que você se encontra assim irado, com raiva. E eu coloquei aqui algumas perguntas. Você precisa perguntar assim: essa ira que eu estou sentindo é direcionada para aquela pessoa ou para o ato que ela cometeu? E aí é que é uma diferença. Você se irá contra a pessoa e se irá contra. Lembra que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as potestades do mal. Nossa luta não é contra o ser humano, mas é contra atos errados. Então você precisa perguntar assim: a minha ira que eu estou sentindo é contra aquela pessoa? Porque veja, se for contra aquela pessoa, ela traz aí um monte de coisas que pode realmente ser pecaminoso. Segunda pergunta: tem uma causa justificável para que eu possa estar irado com essa pessoa ou com o que está acontecendo? Terceira pergunta: será que na minha ira a minha intenção é prejudicar aquela pessoa? Eu quero que ela sofra, eu quero que ela se magoe, eu quero que ela se fira, eu quero deixar ela bem ruim mesmo? Outra pergunta: eu estou agarrado firmemente a esta ira, ou seja, eu vou dormir e fico pensando nisso, eu acordo e fico pensando nisso, eu estou andando pela rua, vejo uma situação, uma coisa, já me lembra disso, eu já fico pensando naquilo. E a última perguntinha: será que eu consigo perdoar esta pessoa? Será que eu desenvolvo no meu coração perdão para esta pessoa? Se você encontrar resposta a estas perguntas, você vai identificar se ela é uma ira boa ou uma ira pecaminosa. E você consegue identificar essas respostas na sua vida. Eu me lembro de ter pregado numa igreja no norte do Brasil, e quando eu cheguei para pregar na igreja, eu sentei no banco. Aí um dos professores da escola sabatina me chamou para passar a lição na unidade dele. E eu fui. E eu comecei a passar a lição ali, e ele ficava assim inquieto. Então tinha um espaço bom no banco onde ele estava, depois pessoas para lá e pessoas. E ele ficava assim, como uma criança, assim, com a mão aberta. Então ele deslizava para cá, puxava para cá e deslizava, ficava assim no banco, deslizando para lá e deslizando para cá. Eu fiquei pensando: vai acontecer alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui, né? Esse irmão não está bem. Eu fiquei esperando uma coisa ruim, né? Vai acontecer alguma coisa aqui, ele vai aprontar alguma coisa, porque ele está muito esquisito aqui, muito estranho. Então, lá num dado momento da lição, ele me interrompeu e disse assim: pastor, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que o senhor me dê uma resposta franca, honesta. Ok, meu irmão, tá bom.
Aí disse assim: olha, sexta-feira, que foi ontem, eu preguei no sábado, ele falou: ontem aconteceu uma coisa ruim na minha casa com um vizinho, e eu disse para o vizinho que se acontecesse uma próxima vez o que aconteceu, nós teríamos 2 destinos: cadeia ou cemitério. O que eu tenho que fazer, pastor, com esse vizinho? Ele disse: bom, você disse que você quer uma resposta honesta, não é? Direta. Ok, então é o que eu vou fazer. Antes de eu te dar a resposta, você precisa me dizer o que está acontecendo, para que você chegou numa situação tão ruim assim, de estar tão irado com esta pessoa, dizer: se a delegacia não resolver, eu te mando para o cemitério. Tem que acontecer alguma coisa muito ruim. Ele disse assim: é o seguinte, pastor, eu moro na rua, minha casa faz frente com a rua de cá, a casa dele faz frente com a rua de lá, mas nossa casa é separada pelo muro entre um terreno e o outro. Então essa pessoa lá do fundo, ela capina o quintal dela e joga o mato no meu quintal. E aí, a primeira vez eu briguei com ele, peguei uma pá, joguei o mato para o quintal dele de novo, e aí daí um mês de novo ele capinou, jogou de novo, eu fui lá, joguei de novo e joguei pedra na casa dele, xinguei ele não saiu para fora. E aí sexta-feira aconteceu de novo. Aí eu chamei e xinguei ele todo nome, falei que ele era covarde, taquei um tijolo no vidro da casa dele, quebrei a vidraça e disse para ele que se acontecesse a próxima vez, gritei aqui do meu quintal: vai estar delegacia ou cemitério. Então, o que eu devo fazer? Falei: bom, primeiro o senhor precisa fazer o seguinte: ficar observando o mato dele quando estiver crescendo. O senhor pega uma enxada ou um rastelo, chama o vizinho, ou vai lá na frente da casa dele e diz: vizinho, vim te ajudar a capinar o quintal. Posso ajudar você a capinar o seu quintal? Está com um matinho grande aí? Capina o quintal, coloca o mato numa sacola de plástico, leva na frente da casa dele, que o lixeiro passa e leva embora. E ore para que Deus mude o coração dessa pessoa. Aí ele deu um grito dentro da igreja: você está de brincadeira comigo, pastor? Falei: professor, foi que o negócio é sério. Eu oro assim, mas para Deus mandar um raio e destruir a casa daquele homem e queimar todo mundo lá dentro. Mas para Deus abençoar ele, eu capinar o quintal dele. Bom, eu entendo que o que esse homem estava fazendo era uma ação do inimigo, porque esse homem podia ser um homem muito sincero, e de acordo com a posição de calma, de seriedade, de cristianismo daquele cristão, o coração daquele homem seria atingido, ele se converteria e se tornaria um bom cristão. Eu falei: meu irmão, você não mora ali por acaso. Você poderia comprar uma casa em outro lugar, mas você mora ali porque Deus quer você ali. Sabe por quê? Porque nos fundos da sua casa, dos lados da sua casa, tem pessoas que precisam ser salvas por você. E esta pessoa que está ali desse jeito, é uma guerra, a guerra não é sua contra ele, é o inimigo tentando desviar essa pessoa de ter um encontro com Jesus. E você mora ali e diz que crê em Jesus e confia em Jesus e ama Jesus e sua vida é de Jesus. E se você agir como um demônio, esse homem nunca vai querer Jesus. Então o senhor tem 2 escolhas: primeira, ou se converte, ou vende a sua casa e vai para outro canto, mora no mato, onde só mora você sozinho. Trabalha essas emoções. Você é um cristão, você tem Deus na sua vida. O grande problema é que nós acreditamos que a nossa batalha é contra o ser humano. Se alguém me pisou no pé, eu quero pisar no dele também. Se alguém me tacou uma pedra, eu quero tacar um tijolo nele. Ou seja, eu quero sempre retribuir com muito mal, para que a pessoa sinta aquilo que eu estou sentindo. Então, se você fizer essas 5 perguntas, você vai conseguir identificar se é boa ou se é ruim. O grande dilema nosso, queridos, é que nós sempre encontramos formas que acreditamos ser típicas e lícitas para lidar com a nossa própria raiva. A gente inventa meios. E quando você não lida com a hostilidade, quando você não lida com a ira, você acaba sendo prejudicado e expressando ela de forma que prejudica as pessoas. Sabe o que algumas pessoas fazem para lidar com a ira? Elas simplesmente reprimem a ira. Enterra aquela ira dentro dela, tão profundo, que mesmo irada, ela acaba negando que não está irada. Ou seja, ela contém e não deixa que essa ira aconteça, mas fica dentro dela, trabalhando de uma forma estranha no seu coração e na sua mente. Outras pessoas suprimem a ira, ou seja, internaliza esse ressentimento ruim dentro do seu coração, dentro da sua vida, e eles então acabam
não percebendo o veneno que eles estão lançando no próprio corpo. Ou seja, essas pessoas impedem que a ira apareça e que seja publicada, e que as pessoas vejam o que está acontecendo. Outro já explode de uma vez. E aqui há uma sensação positiva, emocional, e uma questão negativa muito ruim. O positivo emocionalmente é que quando você explode, alivia, você fica aliviado, não fica mais aquela pressão. No entanto, o ruim disso é que muitas pessoas se ferem, muitas pessoas machucam. São os estopins curtos, né? Explode em qualquer momento. E tem algumas pessoas que ficam fervendo a ira. Sabe o que eles fazem? Colocam como se fosse dentro de uma panela de pressão emocional. Ela fica ali dentro para explodir, fica crescendo aquilo, fica alcançando uma grande, um enorme volume, e isso vai destruindo a sua vida por dentro. Algumas pessoas desculpam a questão da ira. Eles não reconhecem que estão irados, e eles acabam então responsabilizando outras pessoas pela ira que estão sentindo. A culpa é da pessoa que fez isso, tomou aquela atitude. Em algumas vezes, essas pessoas ainda dizem assim: Deus me fez assim, com essa natureza, com esse sentimento, eu nasci assim e eu vou morrer assim, porque Deus me fez assim. E acaba dando uma desculpa para então a sensação de ira que essa pessoa tem. Precisamos entender, queridos, que a ira é um sentimento negativo. É um sentimento que traz consequências. Sabe qual é a primeira consequência que a ira nos traz? É dificultar o nosso relacionamento com Deus. Especialmente se essa ira é direcionada a um ser humano. É impossível você estar irado com um ser humano e estar em paz com Deus. A Bíblia diz isso. Ela diz: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu irmão que vê, ele é mentiroso. E a ira então dificulta o nosso relacionamento com Deus. A ira quebra as nossas conexões com as outras pessoas. Desde que a ira geralmente é autocentrada, está dentro de mim, tem a ver com... ele fere os nossos relacionamentos, não deixa a gente nos relacionar em paz com as pessoas. No momento de ira, você pega, explode, e a primeira pessoa que está ao seu lado se fere e se machuca. A gente precisa lidar com esses sentimentos. Eu me lembro de uma ocasião, a minha esposa, assim, ela sempre gostava de comer, arrumar a mesinha, todo mundo na mesa e comer. Não falei qual era que acontece essa experiência não, mas eu vou contar. Está ali na mesa e tal. Nós chegamos da igreja, e isso tem muitos anos. Nós chegamos da igreja, ela colocou a mesa, as crianças estavam ali, e eu fui lá procurar um bendito de um papel, né, que eu precisava. Ela disse assim: amor, vem almoçar que as crianças estão com fome. Eu disse: eu já estou indo. Aí ela disse, daí mais um pouquinho, em 5 minutos, eu não sei, ela disse: amor, a comida está esfriando, as crianças estão com fome, vem almoçar. Eu disse: eu já estou indo, daqui a pouco eu estou aí. Vai comendo que eu já vou. Ela disse: daqui a pouco, amor, nós estamos esperando você. Eu disse: eu já vou, eu já falei que já vou. Por que não vai comendo? Aí veio aquele negócio novo, né? Aí eu deixei tudo. Cheguei lá, sentei no meu lugar na mesa perto dela, e as crianças ali, e as crianças já foram comendo, e ela, um pratinho paradinho, né, o garfinho, a faquinha ali paradinho, e cabecinha baixa. E aí eu peguei na mão dela e disse: me desculpe. Aí eu falei isso, sabe o que ela fez? Saiu correndo, foi para o quarto chorar. E eu saí correndo atrás. E então, daquele momento em diante, eu prometi no meu coração: eu nunca mais levanto a voz para minha esposa. E é uma luta, eu vou dizer para você, não é uma coisa fácil não, de você controlar a ira que tem dentro do nosso coração. O diabo é tão ruim, queridos, que ele faz de tudo para que você continue irado, para que você fira as pessoas, porque ele não quer que você se harmonize com as pessoas, ele não quer que haja paz na sua vida, na sua família. Então, quando você toma uma resolução de fazer aquilo que é correto, o inimigo te perturba, te persegue e tenta de todos os meios fazer com que você quebre aquilo que você não quer fazer mais e volte a fazer. Sabe, essa emoção negativa, ela cria dentro da gente um espírito crítico, nos rouba a paz, nos rouba a alegria. Você não consegue mais se relacionar de forma amigável, tudo é crítica, e a vida fica tão ruim. Ela nos isola. Porque é muito difícil você ficar perto de uma pessoa que está todo momento irado e resmungando e falando e amargurado, né, hostilizando as coisas. É tão difícil você estar perto de uma pessoa direta assim.
Então você quebra esse e você acaba ficando isolado. Deixa dentro da gente um sentimento de vazio. E em vez de amor, de alegria, de paz, de bondade, o que você coloca ali dentro é solidão, é medo, é frustração, é descontentamento. Bloqueia o nosso foco, você não consegue, andar, avançar. A ira, ela distrai a nossa mente e você acaba procrastinando, ou seja, deixando de fazer aquilo que é importante para a sua vida, de avançar naquilo que é importante. A ira cria problemas físicos, enfermidades. Nosso corpo não está projetado para aguentar isso muito tempo, queridos. Nosso corpo não está projetado para aguentar essa pressão de ira, de hostilidade, de amargura. Deus não nos fez para isso. Isso nos mata, isso nos torna doentios. Isso causa ferimentos dentro da gente. Então veja, agora é a parte mais importante. A gente sabe que a ira é ruim, é um sentimento que nos machuca, que nos maltrata, que nos separa de Deus. Então veja, uma vez que ela é tão prejudicial, não compensa ter em nossa vida, mas nós não conseguimos nos libertar dela porque faz parte de uma natureza humana. Ela nos torna pessoas ímpias, improdutivas, insalubres. Então devemos aprender pela palavra de Deus como lidar com a ira. E aqui eu vou dar alguns conselhos, algumas orientações de como é que nós podemos fazer para lidar com a ira. Primeiro ponto, você precisa identificar a fonte desta ira. Tem que identificar qual é o motivo disso. É importante examinar as nossas vidas para determinar a causa dos nossos sentimentos. Talvez você vai descobrir aí que foi por causa de uma dor que você sentiu, uma perda, alguma coisa, talvez por se sentir rejeitado, ou talvez até por uma circunstância que você não gostou, que você não aprovou. Você precisa primeiro identificar a causa. Depois que você identifica a causa, você precisa confessá-la, você precisa reconhecer que realmente está sentindo aquilo, que aquilo é um sentimento que está no seu coração. Porque na maioria das vezes, nós seres humanos, nós tentamos encobrir esse sentimento, dando várias desculpas. Você precisa entender, não, eu realmente estou sentindo isso na minha vida e eu preciso trabalhar isso. Não negue quando você descobrir a razão e lide com ela de forma rápida. Quanto mais você se apega à hostilidade, mais você vai justificar a presença da ira no seu coração e mais você vai acabar defendendo o direito de que você tem de se sentir ofendido. Porque fizeram alguma coisa que me magoou, que me feriu, tem direito disso. E quanto mais você trabalha com isso na sua vida e quanto menos você lida com isso, mais você vai ter dificuldades e problemas na sua vida para tentar resolver a situação. Outra questão, dê um tempo emocional para a sua vida, um tempo de espera emocional. Nesse tempo, ou seja, você fala com Deus, você conversa com Deus, Senhor, como é que eu devo fazer, como é que eu devo proceder nessa situação em que eu estou vivendo? Deus sempre vai ter uma resposta para você. E sabe qual é a resposta que Deus vai dar para você nessa questão da ira? Lá em Tiago 1,19 diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É a resposta de Deus para todo ser humano. E livre-se dela. Aí você fala, como é que eu vou me livrar da ira? Eu não tenho forças para isso. Parece que quanto mais irado, mais a gente fica irado, né? É uma sensação tão ruim na vida da gente, e depois você que passa tudo aquilo, você fica, meu Deus, eu não quero esse sentimento na minha vida, eu não sei como me libertar. Sabe que nós precisamos do poder de Deus, chamado Espírito Santo. É só Ele que nos faz nos libertar da ira e nos revestir todos os dias com a armadura da justiça de Cristo. De acordo com Efésios capítulo 6, verso 11. Se você vai a Cristo, o Espírito Santo trabalha na sua vida, molda seus sentimentos, o seu temperamento, as suas atitudes, e o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, vai trazendo para você paz e fazendo você se revestir da justiça de Cristo, lhe dando força, poder e segurança. Eu fui fazer uma semana de oração numa cidade aí do Brasil, e durante a semana eu comecei a visitar algumas pessoas. E o ancião da igreja pediu que eu visitasse um homem específico. Só esse homem está assim, ele sempre foi um bom cristão, foi líder da igreja, mas está assim hoje meio que cambaleando, vem na igreja, está assistindo a semana de oração. Eu disse, tá bom, vou visitá-lo. E eu fui lá visitar aquele irmão. Cheguei na casa dele, ele estava ali, sentei na sala com ele, começamos a conversar e eu perguntei se estava acontecendo algum problema, se algum irmão o feriu, o que estava acontecendo, que ele estava assim tão fraco na igreja, ia, não ia, já fazia tempo que não ia, foi na semana de oração, porque foi convidado para a semana de oração, e ele disse, não pastor, não tem nada contra ninguém não, o problema é entre eu e Deus, porque Deus não ouve as minhas orações, Deus não responde às minhas orações.
Quanto mais eu falo com Deus, parece que mais o diabo trabalha na minha vida. Quanto mais eu peço coisas para Deus, mais parece que abre a porta para o diabo trabalhar na minha vida. Ele disse, mas o que está acontecendo, irmão? Ele disse assim, pastor, é o seguinte, eu sou um homem muito nervoso mesmo. Aí disse assim, se eu penso numa pessoa nervosa, pensou, ele disse, agora multiplica por 10, sou nervoso, sou pavio curto, estourado. E eu oro a Deus, eu até jejuei pedindo para Deus me dar mais paciência, me dar mais controle. Mas sabe o que acontece quando eu oro? Aí que a tentação aparece. Ele disse, olha, eu pedi para Deus me ajudar semana passada, para me dar paciência, e eu estou aqui atravessando, ele mostrou, atravessando essa rua aqui, e de lá vem uma pessoa de bicicleta do outro lado, e ele joga a bicicleta para o meu lado e tromba em mim. Mas eu não pensei duas vezes, eu peguei a minha mão, ele, como diz a linguagem, e chamei no ouvido dele. Resultado, ele foi na delegacia, deu queixa de mim, eu agora tenho que ir lá dar um depoimento, já fui na delegacia, agora tenho que voltar a dar depoimento de novo. Está vendo, pastor? Deus não me ouve. Falei, puxa vida, irmão, Deus se ouviu. Como Deus me ouviu? Eu não tive paciência. Mas você pensa que Deus trabalha com você assim? Você não é um robô. Você é um homem inteligente. Deus nos criou inteligentes. Deus não trabalha com a gente assim, colocando peças e tirando peças. Quando você pede paciência, Deus vai te colocar exatamente no caminho que você não a tem, porque ali é que você vai ter que desenvolver paciência. Deus vai dar para você uma oportunidade de você crescer junto com Ele, Ele vai estar com você, você só não pode se esquecer de Deus nesse momento. Quando você está numa situação, você não pode fechar os olhos, deixar o sangue subir para a cabeça e sair batendo em todo mundo. Você tem que, Senhor, é agora, a coisa está difícil, o nervo está subindo para a cabeça, o sangue está em todo canto, me ajuda, porque senão eu não vou vencer, eu vou fazer besteira. Você precisa parar e pensar em Deus. E é assim que Deus age, queridos. Quando você pede uma coisa para Deus, que tem a ver com a transformação da sua vida, Ele vai fazer com que você passe por essas situações, para você realmente lutar juntamente com Ele para vencer aquilo. E quando você vencer aquilo em nome do Senhor, a vitória vai ser grandiosa. Você vai ter paz no seu coração. Você precisa substituir a sua ira por alguma outra coisa. Nada na nossa vida funciona assim, eu abandono aquilo e fico um vazio, não. Toda coisa que você abandona, você tem que substituir por alguma coisa. E nós temos uma história linda dessa na Bíblia. Nós não vamos ler aqui mais a história de Gideão. Você conhece. Gideão estava escondido numa caverna, ali trilhando os grãos, escondido, num lugar abafado, não tinha vento. O anjo do Senhor aparece para ele e disse assim, o Senhor é contigo, homem valente. Ele disse, o Senhor é comigo. Olha como é que eu estou, se o Senhor é comigo, porque eu estou vivendo essa situação. O anjo não discutiu, sabe quando o anjo falou assim? Vai nessa tua força, ou seja, pega essa ira que você está aqui no seu coração e transforma numa coisa positiva, liberta Israel. Aproveita essa energia que está no seu corpo e transforma ela numa energia positiva. É negativa? Está te dando ânimo para você bater em alguém, para você surrar alguém, então transforma ela no positivo. Substitua aquilo que é ruim por aquilo que é bom. Use aquilo que é ruim, que está tentando te destruir, transforma ela para poder fazer você ter vitórias. Avance, liberte Israel. Consegue entender? Tira aquilo que é ruim e coloca uma coisa boa. Depois se propõe no seu coração não permitir que aquela ira que você venceu volte novamente. Não permita que isso aconteça. Propõe no seu coração e busque a Deus para que o espírito de ira comece a sair do seu coração. Você quer ver você enfrentar uma luta? É pedir a Deus que dê para você os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. E Paulo diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Jesus era manso, era dócil. E eu vou dizer para vocês, é muito difícil ter os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Eu falo por mim mesmo. Vocês não sabem a luta que é para se controlar. A luta que é para você não fazer uma coisa que estraga tudo. E as pequenas coisas que saem, que ainda estraga, se não fosse controlada, destruía tudo para não subir mais, para não levantar mais. O inimigo assim, ele vem para poder destruir mesmo. E ao longo da minha vida eu tenho lutado com Deus, com a natureza, com o temperamento, com o pecado, para que Deus muda isso. E Deus tem feito grandes coisas, grandes mudanças. Deus tem operado grandemente na minha vida e pode mudar a vida de qualquer ser humano, de qualquer um. Eu fico pensando como é que era a minha vida no passado, queridos.
E Deus mudou tanto a minha vida, eu não sou nada do que era no passado. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode tirar isso do seu coração e fazer você uma nova criatura. A vida, ela é muito preciosa demais, ela é valorosa demais para a gente continuar com sentimentos de autodestruição na nossa vida, no nosso coração, sabe, com aquele sentimento de ressentimento, de amargura, sabe, porque os amigos e a família sofrem com isso, e a qualidade de vida que você tem, ela é reduzida. Por isso, o meu apelo é que você vá a Deus. Primeiro reconheça, confesse, estou com dificuldades e minha ira ela é ruim, porque ela é dirigida a uma pessoa, eu quero ferir aquela pessoa, nós temos que ir contra a ação, mas não contra a pessoa. Temos que buscar os recursos mesmos para resolver o problema que aconteceu, mas não destruir a pessoa. Então temos que orar a Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração, na nossa vida, que Ele mexa em nossa vida, que Ele mude o nosso temperamento, que Ele mude a nossa natureza. Eu não sei quanto tempo vai levar isso, não sei. Eu só sei de uma coisa e posso garantir e afirmar: Deus tem poder para renovar a sua vida. Mas o que você tem que fazer é buscá-lo. E se você buscá-lo, a Bíblia diz, você vai encontrar. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se lhe abre. Você só não pode lutar sozinho com esse sentimento, porque esse sentimento foi colocado pelo diabo dentro do nosso coração. E tudo que o inimigo quer é destruição. Quer destruir você pessoalmente, a sua esposa, seus filhos, aqueles que estão ao seu redor, e quer destruir a sua fé. Mas se você permitir que Deus, através do poder do Espírito Santo, substitua esse sentimento de ira, de amargura, de cólera, por perdão, por amor, Ele vai fazer isso. Ele vai tirar um e vai colocar o outro. E isso te prepara. Vai ser ao longo da caminhada do deserto, do sol causticante das dificuldades que nós enfrentamos para resolver o problema. Mas uma coisa eu te garanto: se você confiar em Deus, você vai ser mais que vencedor em nome de Jesus. Porque Ele quer que nós tenhamos paz no coração. E a paz só vem quando nós estamos em harmonia com as pessoas e em paz com todas as pessoas. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pedir a Deus que nos abençoe, para que possamos aprender a trilhar um caminho de paz, de perdão, de amor, de segurança e de estar em harmonia com as pessoas. E que nós possamos aprender a lidar com esse sentimento, para diminuí-lo em nossa vida e aumentar aquele sentimento que vem do Senhor. Você gostaria de experimentar isso na sua vida? Posso orar por você? Você que está aqui na igreja, vamos colocar em pé. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, fique em atitude de reverência, vamos falar com Deus para que Deus abençoe a nossa vida nesse momento. Santo Deus e nosso querido e nosso amado Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, bendito e santo seja o Senhor, o nosso Deus poderoso, vivo e santo, aquele que vive e reina por todo sempre. Paizinho querido, obrigado por nos receber na Tua presença através do sangue precioso de Jesus. Ó Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra. E Paizinho, nós temos esse sentimento ruim em nosso coração, e nós não queremos esse sentimento porque ele é muito mau, ele é danoso. Nós queremos nos libertar dele, não sabemos como fazê-lo, mas o Senhor sabe. Então, por favor, em nome de Jesus, dá-nos o Teu Espírito Santo, para que a cada dia possamos vencer esse sentimento negativo em nossa vida, esse sentimento que traz amargura, que traz dor, ressentimento, que nos afasta das pessoas. Por favor, queremos ter a paz que Jesus tem, queremos ter o amor que Jesus tem para com as pessoas, queremos ter, conforme diz a Tua palavra, os sentimentos que há em Cristo Jesus. Agora, Paizinho, se o Senhor for nos levar por esse caminho em que nós temos que aprender, por favor, não solte a nossa mão, esteja conosco para nos dar força, coragem, sabedoria e disposição para fazer aquilo que temos que fazer para a honra e glória do Teu nome. Que a Tua graça e bondade estejam sobre nós, que o Teu amor nos acompanhe, que o Teu Espírito Santo fale todos os dias em nossa vida. Abençoe os Teus filhinhos e filhinhas que estão aqui nesta igreja, abençoe os Teus filhinhos e filhinhas que estão acompanhando pela rede social, que cada um seja tocado pelo Teu poder e receba a unção do Senhor na forma das bênçãos e do amor do Senhor. Obrigado, Paizinho querido, por ouvir a minha oração e por respondê-la, porque eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que o seu retorno para a sua casa seja de muita paz, e que se acontecer alguma coisa, pare e lembre-se, Deus está trabalhando na minha vida, porque Deus quer que eu seja uma pessoa pura e santa. E que você tenha uma noite feliz de repouso, um despertar com vida e com saúde, para continuarmos adorando o nosso Deus. Um forte abraço para você.